Você sabe quais são os impactos da reforma tributária na economia capixaba? Quem vai explicar para nós essas mudanças é o secretário estadual da Fazenda, Benício Costa. Benício, obrigada por estar aqui conosco nos estúdios da ES Brasil para a gente falar um pouquinho desses efeitos da reforma tributária na economia capixaba. A gente sabe que a reforma ainda está em fase de regulamentação no Congresso Nacional, mas a partir do ano que vem já começam a valer algumas mudanças. E quais serão esses impactos para a economia do Espírito Santo? É importante frisar que a reforma tributária ela foi concebida durante todo o período que ela foi sendo ali transformada em emenda constitucional, né, e agora em projeto de lei, né, como você citou, tem dois projetos de lei, um já foi votado, né, então já virou lei, e o outro agora está para ser votado, né. Então é importante frisar que essa reforma tributária, ela foi feita para principalmente transformar esse tributo que era não cumulativo, né, e vai continuar sendo não cumulativo, no imposto sobre valor agregado, imposto IVA, né? O que é o imposto IVA? É um imposto onde a tributação ela incide apenas sobre o valor agregado na cadeia do produto, né? Hoje existe o que a gente chama de imposto sobre imposto, né? Na nossa cadeia do produto, isso é muito ruim, né? Porque existem dois grandes vilões, né, na carga tributária hoje em dia, principalmente no imposto sobre o consumo, né? Um é a regressividade do imposto, né, que é quando você tributa mais as pessoas de renda mais baixa, proporcionalmente você tributa mais, isso é regressividade, né? Então, por exemplo, eu posso citar, quando você vai no supermercado comprar uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, o imposto que uma pessoa de classe A ou até milionários pagam é o mesmo que o imposto que um pobre paga ao comprar aquela garrafa de Coca-Cola. Então, isso que é um imposto regressivo, né? Quando você não tem a sua capacidade contributiva sendo base para a carga tributária que você está pagando, né? Então, esse é um ponto importante da reforma tributária. Um outro ponto que a reforma tributária também procura abarcar é a questão do imposto sobre imposto, né? Porque hoje o ICMS, por exemplo, é um imposto por dentro, o que traz muito prejuízo para a carga tributária no nosso país, né? Isso infla a carga tributária, né? Ele não incide apenas sobre o valor agregado, mas ele incide sobre o valor de si próprio. Então, a reforma tributária, ela buscou abarcar principalmente essa questão do imposto por dentro, né? Então, ela retira hoje o imposto que é por dentro, ela vai retirar esse IBS, que é o novo imposto que vai substituir o ICMS e o ISS. Ele é um imposto por fora, então ele não incide sobre si próprio, né? E a questão da regressividade, a reforma tributária ela atacou um pouco menos. Existe o cashback, né, que é uma forma de você atacar a regressividade do imposto sobre o consumo. O foco dela principal não foi esse. Então, de uma forma geral, a reforma tributária ela vai simplificar, né, a tributação sobre o consumo, né, e isso aí já é um grande ganho porque você diminui o custo de conformidade das empresas. Então, eu acho que de uma forma geral, a reforma tributária ela vem a beneficiar, né, o arcabouço tributário, mas obviamente que ela não é a panaceia dos nossos problemas tributários, né? Ela é apenas uma parte do sistema tributário nacional. Era importante agora o governo federal também atuar na reforma da renda, né? Porque é aí que eu acho que deve ser o maior ganho para a sociedade brasileira, principalmente em relação a essa questão da regressividade que eu falei, de você tributar um pouquinho mais os mais ricos e tributar um pouquinho menos os mais pobres, né? E quando a gente fala que a reforma tributária tem uma influência na economia capixaba, é por conta do consumo. Por sermos um estado de menor número de habitantes, seria por isso? Estados maiores, com mais habitantes, vão ser beneficiados nesse consumo? Teoricamente sim, né? Porque uma mudança que veio com a reforma tributária foi a tributação da origem para o destino, né? Quando a gente fala tributação da origem para o destino, é importante a gente entender o que tem hoje e o que será amanhã, né? Para a gente poder comparar as duas coisas. Como é que funciona o ICMS hoje, né? O ICMS hoje, se o Espírito Santo produz uma mercadoria aqui e ele manda uma mercadoria para outro estado, incide uma alíquota interestadual sobre essa mercadoria que está sendo transportada para outro estado. E esse imposto, né, ele é pago na origem. Então, quando a indústria, por exemplo, né, ela produz aqui e manda esse produto para outro estado, ela paga o ICMS e esse ICMS fica para o Espírito Santo, né? Isso que é o imposto sobre origem.
Agora, pensando já no IBS, né, que é o imposto sobre bens e serviços que vai vigir após a entrada efetivamente da reforma tributária, já não é mais assim, né? Então, por exemplo, uma indústria pagando o IBS, ela vai mandar a mercadoria para outro estado, e se essa mercadoria for consumida lá no outro estado, o imposto pago nessa operação vai para aquele outro estado, né? Então, veja que mudou a sistemática de apuração do imposto, né? E mudou também a destinação da arrecadação do imposto. Então, a gente, obviamente, estados que consomem mais, né? Que têm maior capacidade de consumo, esses estados, em relação à sua produção, eles vão acabar ganhando com a reforma tributária justamente por isso, porque você destina o imposto que antes era na origem, destina para o final da cadeia lá para o consumo. Então, estados com maior população, estados que têm pouca produção e mais consumo também vão ganhar, né? Não necessariamente estados grandes, por exemplo, um dos estados que mais vai ganhar com a reforma tributária é o Distrito Federal. O Distrito Federal, em relação à população, ele não é um estado, chamar de estado, não é um estado grande, mas ele acaba, por ter pouca produção e muito consumo, né, muita renda, ele acaba também ganhando com a reforma tributária. Então tem esses dois fatores aí que influenciam. E o que está sendo feito, secretário, para minimizar esses impactos? Então, em relação à reforma tributária, existem alguns mecanismos que ajudam já a minimizar esses impactos. Um deles é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que vai destinar uma parte digamos assim, desse fundo para esses estados que terão maiores perdas, né? Então, isso dentro da reforma tributária já ajuda a mitigar um pouco esse efeito. Tem também a transição federativa, que a gente chama de transição federativa, que ela é de 50 anos, né? Então, eu não vou explicar aqui que é um pouco complexo, mas, assim, de certa forma, essa transição federativa mais longa ajuda, por exemplo, os estados a se adaptarem a essa nova sistemática, né? Então, esses dois mecanismos, principalmente, dentro da reforma tributária, eles já ajudam a mitigar esse impacto. Agora, efetivamente aqui no nosso estado, né, um ponto importante que a gente precisa frisar é que os benefícios fiscais nos quais o estado foi ancorado aí durante anos, né, a sua arrecadação hoje, e principalmente a sua atratividade econômica aqui do estado do Espírito Santo, ela é muito ancorada nos benefícios fiscais, né? Isso vai acabar porque os benefícios vão acabar, né? Os benefícios fiscais eles não poderão mais existir. Então, as únicas diferenciações de alíquotas né, e de base de cálculo que nós teremos na reforma tributária são aquelas que já existem, né, na Constituição. Então, isso não pode ser modificado assim por um ato do Poder Executivo, né, estadual. Então, o que acontece? A gente precisa lidar com essa mudança. E para lidar com essa mudança, o Estado, ele, na minha visão, ele tem duas opções. Um é ficar até a gente completar a transição tributária, né, que é no final de 2032 para 2033, na virada. A gente permanecer estável do ponto de vista fiscal até lá, né, esse é um primeiro ponto importante. Por que é importante? Porque quando vier esse dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para o nosso estado, se a gente estiver bem do ponto de vista fiscal, tiver com a saúde financeira boa, a gente pode usar esse dinheiro para subsídio, por exemplo, a essas empresas que hoje geram emprego, geram renda aqui dentro, para que elas não saiam. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto Não vai ser um benefício fiscal, mas vai funcionar vai funcionar como? Mas não de forma tributária, de forma financeira, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente pode usar aquilo ali, né? Obviamente se o Estado até lá estiver mal das pernas, estiver mal financeiramente, esse dinheiro vem e ele acaba sendo gasto com outras coisas, né? Para manter o próprio Estado. Então, isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa manter esse equilíbrio fiscal até lá, para chegar lá com saúde financeira e poder usar esse dinheiro para mitigar um pouco esse dano que o fim dos benefícios vai causar para o nosso Estado. E um outro ponto importante também é fazer o que o governador já vem fazendo, né? Que é investir. Investir em infraestrutura, investir em saneamento, investir em melhores condições, fazer com que o Espírito Santo se torne um polo logístico, né, para o país, né? Então, investir em portos, investir em estradas, conectar o Espírito Santo com os principais centros de consumo do país. Então, isso que o governador já vem fazendo, né, que o Estado já vem fazendo, é importante. Por quê? Porque lá na frente vai ser o diferencial para o Espírito Santo poder suprir essa questão dos benefícios fiscais, né? Então, é um conjunto de coisas, né?
e e são medidas de curto, médio e longo prazo que a gente precisa adotar para poder suprir isso aí, né? Secretário, num cenário pessimista, já tem uma previsão de quanto será a perda de arrecadação para o Espírito Santo? Olha, assim, o que a gente tem observado é de que cerca ali, se a gente for pensar no curto prazo, né, a gente está pensando numa perda de cerca de 10% da nossa arrecadação, tá? Mas é importante frisar que quando a gente fala perda, não seria, assim, perda imediata na arrecadação. Por quê? O nosso problema maior não é nem a arrecadação em si, o problema maior é a atividade econômica, entendeu? Por conta do fim dos benefícios fiscais. Então, eu diria que, como a base vai ser ampla, talvez a gente nem tenha perda de arrecadação, né? O que a gente pode ter é perda de atividade econômica que pode nos levar a uma perda de arrecadação, né? Então, a simples mudança do tributo em si, da origem para o destino, não gera perda de arrecadação. A questão é desaquecimento econômico que o Estado pode sofrer. Por E isso daí, a intenção por isso, de manter a competitividade, de atrair investimento. Atrair investimento. Porque se a gente perde a nossa capacidade de investimento, a economia começa a desaquecer e com isso pode vir a gerar perda arrecadatória. Então, o que o Estado precisa daqui para frente cuidar é realmente investir bastante em infraestrutura, principalmente, né? Hoje nós somos o Estado que mais investe no país, né? A gente investe cerca de 20% da nossa receita corrente líquida em infraestrutura e investimentos com o caixa do Tesouro, né? Isso é importante frisar, né? A gente investe com recursos nossos do Tesouro, que chegam no Tesouro, e isso é um recorde no país, né? Só para ter uma ideia, estados como São Paulo, por exemplo, investem 7%, 8%, a gente está investindo 20%, né? E também fazer uma política tributária de médio e longo prazo, né? E durante esse período, que é o período de transição, que a gente chama, né? E o período de teste, que começa agora de 2026, esse período ele vai servir até como parâmetro, talvez seja o período mais importante da reforma tributária. Por quê? Porque no período de teste, a gente vai ter uma alíquota teste incidindo sobre uma base de cálculo. A grande dificuldade hoje nossa para mensurar essa perda ou ganho em termos financeiros, em termos arrecadatórios para o Estado, além dessa questão da perda da atividade econômica, que isso aí a gente vai ver lá no longo prazo, né, no médio e longo prazo, é saber mensurar a base de cálculo do imposto, né? Por quê? Porque como ele vai ter uma base ampla, aquele creditamento amplo, existem coisas hoje que não são tributárias que passaram a ser, né? Assim como tem coisas hoje que pagam muito imposto e vão diminuir um pouco. Então esse equilíbrio a gente só vai ver principalmente quando a gente tiver noção da base de cálculo. E esse período de 26 a 28 ele é importante por quê? Porque vai incidir uma alíquota teste justamente sobre essa base de cálculo. E aí a gente vai conseguir, através, né, dos nossos sistemas, poder mensurar essa base de cálculo e aí sim, com mais precisão, a gente refazer esses cálculos e saber se realmente vai haver perda, ou se não, se vai ficar a mesma coisa, ou se vai haver ganho, né? Agora, o principal que eu falei, é a atividade econômica. Essa fase de teste que inicia em 2026, ela vai ser percebida pelo contribuinte ou é mais interno da Fazenda? Vai ser percebido pelo contribuinte, porque é uma alíquota teste, né? Então, teoricamente, o contribuinte terá que pagar, né, 0,1% de alíquota, né? Então, mas isso aí vai ser restituído, né? Tem a formulazinha de restituição, enfim. É algo que, como eu falei, é só um teste para a gente poder verificar a documentação fiscal eletrônica, né? Porque os documentos fiscais eles vão mudar, passaram por uma mudança, então o sistema que está sendo implementado também ele precisa de testes, né? E também para a gente verificar essa base de incidência, né? Como que vai funcionar esse débito e esse crédito desse novo imposto. A estrutura da Secretaria da Fazenda está sendo que ser adaptada para a reforma tributária ou não? Assim, internamente está havendo mudanças? Internamente a gente já discute isso, né? Mas a gente não faz nenhuma mudança drástica, né? A gente está esperando ainda, principalmente, a questão do sistema, né? Ficar pronto, do que a gente vai utilizar para a gente poder pensar naquilo que a gente vai fazer. Mas, obviamente, a estrutura que existe hoje, né, de gerência, subgerência, dentro da Secretaria da Fazenda, ela vai precisar ser mudada. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem o contraditório, ampla defesa, todo o setor de julgamento dentro do Estado do Espírito Santo. Né? A fase administrativa de julgamento dos processos tributários, a primeira instância e a segunda são aqui no Estado. Né? Isso vai mudar, isso vai passar a ser coordenado pelo comitê gestor, né, do IBS. Então, já é um setor que a gente vai ter que
provavelmente modificar. Um outro setor que provavelmente a gente vai ter que modificar é o setor de arrecadação, né? Hoje a arrecadação ela é toda concentrada aqui no Estado. O Estado ele arrecada, ele emite os DUAs, enfim, faz o controle da arrecadação, né, cadastro, tudo feito pelo Estado. E a partir da mudança, da implementação da reforma tributária efetivamente, isso aí vai mudar, vai passar a ser tudo concentrado no comitê gestor do IBS, né? E, consequentemente, esse setor provavelmente também vai ter que ser mudado. Em contrapartida, o setor de fiscalização ele vai sofrer um acréscimo muito grande, né? Porque hoje a gente fiscaliza só o ICMS e para determinados produtos. Agora não, a gente vai fiscalizar tudo que é abarcado pelo ICMS, mais os produtos que são isentos ou não tributados e mais o que é tributado pelo ISS. Então, a fiscalização realmente vai sofrer um aumento gigantesco. Então, essa estrutura ela vai realmente precisar ser mudada. A gente já está pensando em algumas coisas, mas assim, efetivamente ainda não, porque a gente precisa principalmente desse sistema funcionando para a gente entender como é que vai ficar o fluxo de documentação fiscal. E também é importante a implementação do comitê gestor, né? Porque o comitê gestor do IBS é ele que vai formatar todo o regulamento do imposto, né? Então, sem esse regulamento também fica difícil para a gente implementar alguma coisa. Então, também é importante esse comitê gestor do IBS ser implementado efetivamente, começar a funcionar, até para que haja uma padronização entre todos os estados, né? E esse comitê gestor é nacional, ele vai ser responsável por todos os estados e o Distrito Federal. Exatamente, nacional. Mas enquanto a reforma não entra em vigor, o estado continua aí colecionando superávit. Graças a Deus. Quando a gente fala colecionando superávit, não é bem superávit, né? Não é bem isso, né? Porque déficit e superávit depende do contexto, né? Um estado pode ter déficit, mas ter muita poupança e está gastando aquela poupança. E isso quer dizer que o estado é ruim? Não. Significa que o estado está gastando a poupança que tem, como a gente já teve no passado, isso aí, né? Esse ano agora de 2024, o estado teve superávit, né? Superávit nominal, superávit primário e superávit orçamentário. Nós tivemos superávit nas 3 rubricas, né? Foi um ano muito bom para o estado. O estado pela primeira vez conseguiu a nota A+, né? A gente já há 13 anos consecutivos somos nota A e esse ano nós conseguimos a nota A+, o que solidifica para o nosso estado, né? Essa competência que o estado tem na esfera fiscal, na esfera tributária, né? Na solidez fiscal. Nós somos o estado número 1 em solidez fiscal no país, né? E isso, como eu falei, é importante principalmente para um cenário aí de médio prazo da reforma tributária. Já vai encontrar o Espírito Santo em equilíbrio, né? E facilita lidar com essas mudanças. Facilita. Porque tem capacidade de absorver ali, de repente, algum impacto financeiro que venha a ter, né? E dá tempo de se reorganizar. Então, isso é importante para o Estado. Esse início de mudança é a partir já de janeiro ou tem um mês específico que vai entrar em vigor? Não, a lista teste, a priori, a partir de janeiro de 2026, já começaria, né? Mas isso pode sofrer mudança, como eu disse, né? Assim, depende do sistema, principalmente, né? A gente precisa ter um sistema, precisa ter documentos fiscais próprios para poder emitir essa alíquota teste, né? E depois fazer uma restituição para o contribuinte. Então, tem um sistema que está sendo elaborado e que provavelmente deve ficar pronto, né? Mas se não ficar, provavelmente prorroga um pouquinho. Aí vai depender da sistemática de apuração do imposto e da operacionalidade do sistema. Secretário Benício Costa, muito obrigada aí por esclarecer e informar mais a gente, né, que vem mudança por aí, a gente vai aguardar, mas o Espírito Santo tá bem na fita. Tá bem, eu que agradeço, tá importante falar sobre esse tema. Desculpa a rapidez que eu falo do tema, e é muito conteúdo, então a gente às vezes tem que falar rápido, né? Mas uma coisa que os capixabas podem ter certeza é que o Estado do Espírito Santo hoje faz seu dever de casa, faz muito bem, né? É um Estado elogiado, é um Estado que serve de case de sucesso para outros estados, principalmente nessa questão fiscal, né? E com certeza isso vai ajudar bastante o Estado do Espírito Santo a superar esse desafio da reforma tributária, tá? É um dos passos que o Estado precisa dar para poder superar esse desafio da reforma tributária. E como eu falei, a gente precisa fazer disso um patrimônio dos capixabas e que isso perdure no tempo, né? Porque é muito importante, né? Uma casa organizada, um Estado organizado começa pelas suas finanças bem organizadas, né? Para fazer política pública é preciso ter finanças organizadas e o Estado do Espírito Santo hoje faz seu dever de casa muito bem. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.